Que Deus nos dê prosperidade, que Deus aumente o nosso território, aumente a nossa grandeza, aumente a nossa propriedade, alargue as nossas fronteiras, que a boa mão nos conduza, que o Senhor venha nos livrar de todo mal, que o Senhor venha nos dar proteção. Amém? Aprenda essa oração de Jabes, porque é muito importante e funcionou na vida de Jabes, e assim irá funcionar na nossa vida. Eu perguntei para a Cida se eu podia citar ela como uma ilustração nessa mensagem. Ela falou, tudo bem, pode sim, porque ela também, quando criança, sofreu muito bullying na sua infância, na escola, muita zombaria. Às vezes, quando ela conta as histórias da vida, dá vontade de chorar. Mas aconteceu isso com você? Você foi desprezada assim? Fui. Você foi humilhada assim? Fui. Na escola faziam isso com você? Sim. Os professores? E ainda depois de grande. Mas anteontem, quando nós fomos na formatura dela em Santos, foi muito lindo. Uma das formaturas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida, uma cerimônia belíssima que emocionou muito. Eu pude ver aquilo que Deus faz quando a pessoa é humilhada, quando a pessoa é desacreditada, quando os professores da infância não acreditam no potencial que a pessoa tem. E da mesma forma Deus honrou ela numa família de 6, praticamente ela é a única que teve um diploma de graduação numa faculdade presencial, ela é a única, né? Então, é assim que Deus faz. Deus, Ele exalta. Deus, se a pessoa souber lidar com as adversidades da vida, não deixar que as palavras contrárias venham afetar. Tem gente que coloca limites na sua vida. Não, eu só posso chegar até aqui porque o professor lá no ensino fundamental falou que eu nunca passaria no ensino fundamental. Aí você coloca aqui na sua cabeça, aquilo vai ser como uma limitação para você. Eu nunca vou dar em nada na vida porque meus pais falavam sempre isso para mim. Você nunca vai dar nada na vida porque você não se esforça, você não faz por onde, você começa e não termina as coisas. E aí nós vamos deixando aquelas palavras impregnarem-se na nossa mente e ditar o nosso futuro, ditar a nossa jornada, aquilo que nós devemos ser. Mas a palavra final é sempre Deus que tem a nosso respeito. Não deixe essas palavras influenciarem na tua vida, no teu caráter, na tua conduta. Olha, você quer ouvir palavras boas a seu respeito? Abra a Bíblia, abra a palavra de Deus. Lá estão os pensamentos bons que Deus tem a seu respeito. Lá estão os propósitos bons que Deus tem a seu respeito. Você sabia que um homem justo, um homem sem pecado nenhum, um homem sem nenhuma ponta de imperfeição, sem nenhuma falhazinha no seu caráter, ele morreu para dar a vida por você, para que hoje você pudesse ser o que você é hoje? Ele deu a vida por você, ele morreu, ele se entregou, ele não se entregou pelo mundo, ele se entregou por você, individualmente, ele se entregou por mim, ele se entregou por cada um de nós. Quando Cristo morreu na cruz, Ele estava vendo a mim, estava vendo a você, estava vendo a cada um de nós. Não, eu vou dar a minha vida, porque eu não quero que o meu filho e a minha filha se perca, eu não quero que ele esteja passando a eternidade toda debaixo de uma condenação, sofrendo uma condenação eterna. Eu vou dar a minha vida por ele, para que ele seja livre, perdoado de todos os seus pecados, e para que ele tenha uma vida com qualidade, uma vida com abundância, uma vida que vale a pena. E hoje nós temos tudo isso, o legado de Cristo em nós. Nós temos vida, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. É nosso direito. E aí, olha, nós não podemos deixar a nossa vida ser limitada pelo aquilo que Satanás diz a nosso respeito. Satanás diz muitas coisas ruins a nosso respeito. As pessoas dizem e pensam coisas ruins a nosso respeito, mas nós não podemos deixar que isso influencie na nossa vida. Nós temos que sim
levar em conta o que Jesus pensa de nós, o que Jesus diz de nós, o que Jesus fez por nós. E Ele fez o melhor na cruz por nós, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida de qualidade, uma vida que vale a pena e ter um futuro garantido por toda a eternidade. É pouco que Jesus fez por você? Não, é muito que Jesus fez por você, é muito que Jesus fez por nós. E Ele quer que nós desfrutamos dessa vida, amém? E aí, para finalizar, você vai deixar os pensamentos de Satanás, as palavras negativas, as palavras contrárias venham te influenciar? Bom, cada um de nós temos um novo nome escrito nos céus. A palavra de Deus em Apocalipse diz que cada um de nós temos um novo nome. Sabe por quê? Assim como Jacó teve o seu nome mudado, assim como nós vemos que o nome era uma característica da pessoa lá no Antigo Testamento, Deus quer nos dar um novo nome, de acordo com aquilo que nós fomos, de acordo com aquilo que nós fizemos aqui nesta terra. Então, certamente, Ele quer que você tenha atitudes de vencedor, Ele quer que você tenha atitudes de vitorioso, Ele quer que você seja uma pessoa triunfante, porque o seu nome lá na glória vai dizer respeito àquilo que você foi aqui, aquilo que você fez com a sua vida aqui na terra, amém? E nós temos que fazer o melhor, porque nós recebemos de Deus a vida, que é um dom. Nós recebemos de Deus essa responsabilidade de vivermos a nossa vida aqui e vivermos da melhor forma, de uma forma que venha influenciar outros. Aí, a Sandra já está influenciando outras pessoas na família dela que disseram também, agora depois de uma certa idade: não, eu vou fazer também uma faculdade, não, eu vou estudar, amém? Nós temos que ser influência desse mundo, nós temos que mostrar para as pessoas que, se elas crerem no Senhor, na força que o Senhor nos dá, se elas terem essa fé na vitória que vem do Senhor, elas podem ultrapassar os seus limites, elas podem ir além, amém? Não estou dizendo que a faculdade, todos têm que fazer uma faculdade, que só é alguém aquele que faz uma faculdade, não estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que ir além dos nossos limites, além das nossas limitações, além das limitações que nos colocaram. Talvez a uns Deus tenha chamado, olha, você vai ser isso, para outros Deus tem outro chamado, para cada um tem um chamado. O importante é descobrir para que eu fui chamado nessa vida, e não ficar aqui, mas ir sim de encontro àquilo que Deus preparou para mim nessa vida. Às vezes você se contentou com algo que não é tudo aquilo que Deus planejou para você. Deus planejou mais, só que você estacionou, parou no meio do caminho, sendo que Deus quer que você vá mais adiante. Às vezes é aí mesmo que Deus te quer, nessa posição, nessa condição, nessa situação, você está dentro do plano de Deus, mas às vezes não. Deus quer que você vá mais adiante, Deus quer te dar um pouco mais, mas você deixou que as limitações impostas pelas pessoas, pelas situações, pelas circunstâncias, barrassem o seu potencial. Não. Creia nos pensamentos de Deus, que são bons ao nosso respeito. Essa não é uma mensagem de autoajuda, mas sim uma mensagem de uma ajuda do alto. É Deus falando para você que Ele quer que você realize todo aquele potencial que Ele colocou nas suas mãos. Isso vale para tudo, não estou falando só no sentido estudantil, profissional, na obra de Deus também. Será que Deus quer um pouquinho mais para você? Será que Ele quer mais de você? Que você se dedique mais à obra dEle, que você se entregue ao ministério, que você deixa Ele fazer na sua vida um obreiro do Senhor, um pregador da palavra, um evangelista, um pastor, um missionário, uma missionária. Será que Deus não te chamou para isso e você de repente ficou pensando que é só isso que Deus tem para você? Chegar, sentar, ouvir, aprender, acumulando conhecimentos? Não, pode ter certeza que Deus tem algo mais. Senão o Senhor Jesus Cristo não teria dito: orai para que haja trabalhadores da minha obra, porque grande é a seara, mas são poucos os trabalhadores, são poucos aqueles que se disponham e digam: eis-me aqui, Senhor. Você não precisa
Você não precisa fazer muito. Vou te dar a dica. Ao chegar em casa, quando você for dormir, você dobra o joelho ali do lado da sua cama, faça como eu fiz. Olha, há 30 anos atrás, fala: Senhor, se aquilo que o pastor falou hoje na igreja realmente veio de ti, eu quero que tu me use nas tuas mãos, em todo o meu potencial, que tu realize toda a obra, todo o plano que tu tens para realizar na minha vida, e que eu não fique nem um pouquinho aquém daquilo que tu queres que eu realize, que eu seja, que eu efetue, que eu possa ser o vaso que tu queres. Você já fez essa oração assim de coração ao Senhor, se dedicando inteiramente a Ele? Surpreenda-se com aquilo que Deus vai fazer na tua vida depois disso. Surpreenda-se, porque coisas grandes virão. Ele vai, porque é assim, Deus não viola a nossa vida. Deus, Ele só realiza na nossa vida aquilo que nós venhamos permitir, só aquilo que nós nos dispomos, que nós venhamos permitir. Então, quando Ele vê que uma pessoa está se dispondo na obra dEle, está se entregando, está renunciando a outras coisas, está disposta a ser aquilo que Ele quer, aí Ele vai dizer: bom, com essa eu posso contar, eu vou realizar o meu plano na vida dele. E não é só ficar nessa oração, mas a partir daí você buscar, você se consagrar, você orar mais, você estudar mais a palavra de Deus, fazer isso que você está fazendo aqui hoje, vir aos cultos, participar das reuniões, se colocar à disposição daquilo que tiver que fazer na obra de Deus, e você vai ver que Deus vai realizar na sua vida coisas que você nunca imaginou e você nunca pensou. Um dia, há 30 anos atrás, eu fiz essa oração. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, eu estou livre, inteiro ao seu dispor. Eu nunca me imaginava falando assim diante do público, diante de outras pessoas, porque eu era muito tímido. Eu tinha tanta timidez que eu não conseguia nem conversar com uma pessoa olhando nos olhos. Já viu aquela pessoa que é tão tímida, que abaixa a cabeça assim, que não tem nem coragem de olhar nos olhos da pessoa? Eu era muito tímido, muito. Se para conversar com uma pessoa já tinha. E imagina então, eu nunca me via assim falando diante de um grupo de pessoas, nunca imaginava. Mas Deus é assim que faz. Quando a pessoa se dispõe, mesmo que a pessoa não tenha talento, mesmo que a pessoa não tenha certos atributos, Ele é quem capacita. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem Ele escolhe. Ele chama e Ele dá a capacitação. Então não se preocupe com a sua timidez, não se preocupe com o seu porte físico, não se preocupe com aquilo que você é, com a forma como você foi criado, se você tem estudo ou não tem estudo, se você, enfim, é isso, aquilo, não. Simplesmente se disponha e se coloque nas mãos do Senhor, porque Ele vai realizar na sua vida tudo aquilo que Ele sempre pensou, tudo aquilo que Ele sempre imaginou, mas a partir do momento que você se coloca nas mãos dEle. Amém? E por que não fazermos essa oração agora? Vamos nos colocar em pé e vamos desde já fazer uma oração dizendo assim: Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, eu me ponho diante de ti para ser aquilo que tu desejares que eu seja, Pai. Que não venham ser as limitações impostas por Satanás, que não venham ser as limitações impostas pelas pessoas que vão determinar o meu futuro, aquilo que eu tenho que ser. Não, Senhor, eu não me deixarei dominar pelas limitações, pelas imposições do mundo, de Satanás, das pessoas, mas eu sim, Pai, seguirei o caminho que tu tens determinado para a minha vida, Pai. Eu chegarei aonde tu determinou, nem mais além e nem mais aquém. Eu quero estar exatamente na posição que tu tens determinado para mim, Senhor. Se eu porventura, Pai, em algum ponto da minha jornada, eu me deixei levar pelos pensamentos contrários, me deixei abater pelas setas do inimigo, que disse que eu não iria conseguir, Senhor, eu me desvencilho dessas setas ainda hoje, eu me desvencilho desses embaraços, Pai, e eu vou colocar
os meus pés no prumo, eu vou colocar os meus pés alinhados com o plano que tu tens para a minha vida, Senhor. Eu sei que o que tu planejou para a minha vida é que eu seja nada mais, nada menos do que mais que vencedor, bem mais que vencedor. Eu não aceito outra coisa na minha vida a não ser que eu seja mais do que vencedor, Pai. Mais do que vencedor é aquilo que eu quero ser na vida, Pai. E eu sei que contigo, na tua presença, eu sei que contigo, Senhor, me conduzindo, eu vou além, eu vou em frente, enfrentando tudo que vier contra mim. Eu vou em frente, Pai, lutando e vencendo, galgando, Senhor, os postos que tu tens para mim, Pai, rompendo as barreiras, vencendo os inimigos, passando pelo meio dos esquadrões, Pai, passando pelo meio dos exércitos contrários, subindo as montanhas, Senhor, vencendo os gigantes, ó Pai, alcançando a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém já assistiu aquele filme Vencendo os Gigantes? Ali fala de superação, ali fala de pessoas que eram desacreditadas, que ninguém acreditava que elas iriam vencer, que eles seriam campeões, e eles foram vencendo todas as suas limitações. Esse filme ajudou muito eu e a Sandra. Há 5 anos atrás, quando nós estávamos entrando na faculdade, nós fomos fazer visita, nós estávamos lá em Guarulhos, lá em São Paulo, entramos para visitar uma igreja, era um sábado à noite, uma reunião de jovens, e eles estavam passando exatamente esse filme, Vencendo os Gigantes, e nós chorávamos ali, nos emocionávamos, porque era Deus falando: olha, você pode, supere essas barreiras. Nós colocamos muitas barreiras na nossa vida, a minha idade, a minha pequena força, a minha pouca capacidade, porque da minha família ninguém deu em nada, porque eu vim de uma família pobre, porque eu moro em bairro tal, porque eu sou de tal cidade. É assim que Jesus faz, pega os menorzinhos, pequeninos. Então surgiu Jesus de uma vila desacreditada por muitos, que ninguém dava nada. Tinha até um ditado dizendo: de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Imagina, esse Jesus aí, será que ele é realmente quem diz ele ser? Ele vem de Nazaré, de lá não sai ninguém bom. De lá, olha, imagina, daquela pequena vila, ali daquele lugar obscuro. Não, é assim que Deus faz. Deus, Ele surpreende, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer qualquer coisa na minha vida, na sua vida. Ele exalta do monturo, do monte de lixo, daquilo que ninguém dá nada. Ele levanta e exalta as pessoas para fazê-las assentar-se entre os príncipes, entre os principais de uma nação. E Deus quer fazer isso com a tua vida. Deus quer fazer isso com cada um de nós. Se nós nos colocarmos diante dele e dizermos: eis-me aqui, Senhor, cumpra na minha vida o teu plano, o teu propósito. Pode ser que Deus te colocou nessa terra para ser um intercessor. Olha só que missão grande, que missão nobre, que missão importante, que muitos não dão valor. Ele é apenas um intercessor, ela é apenas uma intercessora, ele é apenas aquela pessoa que ora, né? Ele é só aquela pessoa que ora, só aquela pessoa que ora. Mas as pessoas não imaginam que tudo é desencadeado, tudo acontece por causa daquela oração, por causa daquelas orações. Então, na obra de Deus, na obra que Deus tenha feito, não há missão menor, não há tarefa menos importante, não há algo que Deus dê menos valor, mas todas as tarefas são importantes, e principalmente a oração. O que seria de mim, o que seria de nós, se não houvessem orações, intercessões a nosso favor? O que seria de você se não houvesse orações, intercessões a seu favor? Por isso que nós acreditamos muito na intercessão, por isso que constantemente nós sempre pedimos: ore por mim, irmão, ore por nós, irmãos, nós precisamos vencer essa luta. Quantas e quantas vezes a gente saía daqui às 6:30 da manhã, antes das 7,
os irmãos chegando para a oração e nós dizendo: irmãos, olhem por nós, não é fácil, não está sendo fácil, está difícil, mas nós cremos que através das orações nós vamos chegar lá, nós vamos vencer essa batalha, as batalhas que tiver pela frente, e assim nós, cada um de nós vamos vencendo através das orações, das intercessões, que é muito importante na nossa vida. Amém? Que Deus possa fazer de você esse soldado, esse lutador, essa lutadora, vencedor, vitorioso, vitoriosa, em todos os sentidos da vida. Coloque-se nas mãos do Senhor, para que Ele conduza, para que Ele dirija a sua vida. Amém?